Fala galera, chegamos aí para mais uma resenha com todos vocês. Ao fim de mais uma rodada, né? Tá rolando ainda o jogo de Palmeiras e Corinthians. Caso o Palmeiras ganhe o jogo, o Palmeiras sai, né, da zona de rebaixamento e o Vasco entra. Caso o Corinthians empata, o Vasco permanece fora da zona. E caso o Corinthians perca, melhor seria esse resultado, né? Falar um pouco de tudo que está acontecendo aí dentro do Vasco. O João Vitor sofreu uma lesão após o jogo contra o Botafogo no joelho e pode ficar aí cerca de 6 meses fora, né, de campo. O Estrela, que também sofreu uma lesão durante o jogo, não preocupa, tá? Pode estar jogando no jogo contra o Fortaleza dentro de São Januário, mais um jogo em casa. É uma pena a gente ter perdido o João Vitor, que era o nosso jogador que tinha dado mais certo com o Maicon. Agora, com a saída do João Vitor, vai entrar o Léo Pelé, uma zaga que não estava dando certo com o Léo Pelé e Maicon. Léo Pelé não vinha fazendo bons jogos e isso prejudica um pouco, né, o futebol do Vasco defensivo, tá? Outra coisa, o Alan, cria da base, acabou de fechar com o Botafogo, tá bom, galera? Até surgiu uma especulação de ele quebrar o contrato e vir pro Vasco, mas teria uma multa gigantesca, a qual ele já tinha assinado um pré-contrato, acabou se transferindo pro Botafogo e é o novo reforço do Botafogo, podendo, vai ser a estreia, né, quando chegar aí a abrir a janela, né? O Vasco anuncia, né, juntamente, o Vasco vai anunciar juntamente com o Coutinho a volta de Alex Teixeira. Souza contratou mais um atacante de lado, acaba de contratar também mais um zagueiro. Então, não vai, para essa segunda janela, não vai ser só apenas o Coutinho a volta, né? Inclusive, falando do Coutinho, nunca teve, tá, galera, a possibilidade do Coutinho rescindir o contrato com Aston Villa. O Coutinho, ele estava apenas aguardando se encerrar o contrato de empréstimo, e aí ele vai ser reemprestado para o Vasco com um contrato de 1 ano, e o Vasco pode fazer o mesmo trâmite que o Cruzeiro fez com o Matheus Pereira, né? Que ele estava lá no futebol de lá de fora, foi trago por empréstimo para o primeiro ano, fez um bom ano, e aí para esse ano agora, o Cruzeiro exerceu a opção de compra. É a mesma coisa que pode acontecer com o Coutinho, e o Coutinho tem um desejo enorme de encerrar a carreira no Vasco da Gama, então pode ser algo que pode dar muito certo, e o que prevalece é a vontade do Coutinho de permanecer, né, dentro do elenco vascaíno, de poder voltar a jogar pelo Vasco. Então eu acho que esse desejo pode ser o diferencial de tudo aí para ajudar. O Palmeiras acaba de fazer 1-0 aí no Corinthians, e esse resultado é muito bom para o Vasco, tá bom, galera? Para confirmar as informações que eu estou trazendo para vocês, eu vou deixar aí com vocês a jornalista Aline e o jornalista Pedrosa, trazendo aí para vocês, tá? Tudo sobre o que envolve a negociação, tudo sobre o que envolve a vinda do Coutinho, que falta para o Coutinho vir para o Vasco. Valeu, galera? Queria pedir para vocês deixar seu like, queria pedir para vocês comentar aí o que vocês acham dessa situação do João Vitor, da ida do Alan para o Botafogo. Comente aí nesse vídeo e fique aí agora com a jornalista Aline e em seguida o Pedrosa. Valeu, forte abraço, até a próxima.
Em que passo está a negociação entre Vasco e Felipe Coutinho? A equipe da Colina aguarda nesse momento o retorno da documentação do Aston Villa para empréstimo de 1 ano, como confirmamos, e só depois poder assinar um contrato. Esse é um trâmite que está dentro do tempo normal desse tipo de burocracia e pode demorar aí algo como 1 semana para que essa negociação seja definitivamente selada. Sobre a forma de contrato, que repercutiu muito nos últimos dias, desde o início dessa negociação, o empréstimo foi a principal opção considerada. Só lá num primeiro contato, a rescisão ela foi sim levantada, mas já sabendo que seria algo muito difícil de acontecer. O Aston Villa fez um investimento altíssimo no jogador em 2022, liberá-lo sem nenhuma compensação financeira significaria perder dinheiro e, obviamente, a possibilidade de uma futura venda. O Coutinho, ele tem um alto salário no clube inglês e para realizar o desejo de jogar no time do coração, que é o que ele vem afirmando que quer, ele vai abrir mão de um valor considerável. O jogador ele terá o maior salário do elenco cruzmaltino, mas ainda assim menos da metade dos vencimentos anteriores. Mas em troca disso, o clube inglês, o Aston Villa, resolveria o problema do fair play financeiro, não teria gastos com o Coutinho nesse próximo ano e ainda poderia ter alguma chance de ter, como eu disse, uma compensação financeira ou, quem sabe, negociar o valor que resta em uma possível saída no final do contrato de empréstimo. Para o jogador voltar, significa também ter a chance de mostrar o seu futebol mais perto do povo brasileiro que na Arábia, onde ele estava, ser falado e até ter mais chance de voltar também à seleção brasileira. Sobre Alex Teixeira e Souza, o Souza já aceitou a proposta do Vasco, mas ainda falta assinar. Já o Alex Teixeira está próximo de fechar, o jogador fez uma contraproposta que foi aceita e as 3 assinaturas elas devem acontecer mais ou menos próximas, já que as contratações dos 2 jogadores fazem parte das exigências de Felipe Coutinho. Vamos lá, Fernanda. A informação que eu tenho é que o modelo de negócio mudou. Até a nossa amiga Roberta Barroso tinha dito isso na sexta-feira. E, obviamente, a gente sempre busca apurar. E eu confirmei, não só confirmei, como trouxe detalhes exclusivos sobre essa situação. Será 1 ano de empréstimo aí junto ao Aston Villa, que tinha uma rescisão encaminhada, sim, entre o Felipe Coutinho e o Aston Villa, mas o Felipe Coutinho, junto aos seus representantes, entenderam que seria melhor, nesse momento, você fazer um contrato de empréstimo, e por isso as informações exclusivas que eu vou trazer agora são importantes para a gente explicar por que não tem banho de água fria, água no chope, nem nada. Além do contrato de empréstimo de 1 ano com o Aston Villa, no caso cedendo ao Vasco da Gama, o Vasco vai ter uma prioridade de compra ao final desse empréstimo em relação ao Felipe Coutinho. Então, se outro clube quiser comprar o Felipe Coutinho daqui a 1 ano, o Vasco tem a prioridade para poder igualar essa proposta ou aumentar essa proposta. E também vai ter a prioridade de um novo empréstimo dentro do futebol brasileiro. Lembrando que o Vasco hoje, Fernanda, é um Vasco que tem poucos recursos financeiros, por conta da situação da Vasco SAF. Então, o Vasco tem que arrumar um comprador até o final desse ano para a sobrevivência do clube. Então, você ter o Felipe Coutinho por 1 ano e no ano que vem, com um novo comprador, com condições de investir, ter essa possibilidade de comprar o Felipe Coutinho, está longe de ser água no chope, muito pelo contrário. Eu acho que é um negócio decente. Claro que seria muito melhor se ele tivesse aqui por 2, 3 anos num contrato definitivo, mas tem que lembrar, são 2 anos de contrato, ele abriria a mão de muitos milhões de reais. Não é só ele que está nessa conta, é também os empresários, é muita coisa envolvida. Então eu só tenho que parabenizar aqui, porque esse negócio só aconteceu por conta do Felipe Coutinho. Ele quis vir para o Vasco da Gama. E aí a tendência é que com esse empréstimo encaminhado é que ele seja anunciado até quarta-feira. Essa é a expectativa do Vasco. É isso que o Vasco quer. Mas no final das contas eu acho que a grande notícia para os Gigantes da Colina é que está fechado, só falta assinar.